Boa tarde a todos, meus amigos e minhas amigas da nossa querida Casa do Caminho. Estamos aqui mais uma vez reunidos ainda através da internet, porque se faz necessário ainda esse isolamento social, mas graças a Deus estamos aqui, né? Graças a Deus estamos com saúde, podendo participar desse estudo, desse projeto da nossa casa. Bom, meus amigos, antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje, nós vamos fazer uma pequena prece, convidá-los a fazer uma pequena prece, para que a gente possa estar ligado a Jesus, aos amigos espirituais, e para que nós possamos receber todas as bênçãos, toda a intuição que se faz necessária para as reflexões que nós vamos fazer. Então, que seja em teu nome, Mestre, que seja em nome de Maria, nossa mãe, que seja em nome de todos os amigos espirituais da nossa Casa do Caminho, e que seja em nome, acima de tudo, e sempre de Deus, que é nosso Pai, que pedimos a permissão para iniciar as nossas reflexões, as nossas conversas da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje chegamos em dezembro, né? Olha só, chegamos em dezembro. Quer dizer, eu hoje estava raciocinando 9 meses. 9 meses que nós estamos isolados, né? Uns dos outros. E o que eu raciocinei? Falei, gente, 9 meses é uma gestação. Ficamos dentro dessa gestação para quê? Para renascer um novo homem. É renascimento. Isso aqui para nós está sendo um renascimento. Então, que nós possamos aproveitar essa gestação que nós estamos todos participando e que possamos focar a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos de uma forma diferente do que vimos trazendo até agora. Ou seja, que possamos estar sempre focados nos ensinamentos do Mestre Jesus, trabalhando a questão desse homem velho que estamos deixando para trás, esse homem do mundo, num verdadeiro Filho de Deus, que é o que Deus espera em Jesus de todos nós. Então, é a hora do bye-bye. Vamos dar tchau a esse homem velho e vamos começar a trabalhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes no bem. Se faz necessário isso agora. Esse momento é nosso. É a grande oportunidade que estamos tendo. Então, passando agora para o que interessa, que é o nosso estudo, isso aí também é muito interessante, que é o nosso estudo. Todo mês de dezembro nós iniciamos o estudo. Esse mês todo vai ser o estudo da Boa Nova, o livro da Boa Nova. Psicografia do nosso Chico Xavier, trazido pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos fez lá no plano espiritual, coletou algumas coisas da passagem de Jesus, coisas lindíssimas, e vem trazendo nesse livro para nós. A nossa lição de hoje é o servo bom, a lição 23. E essa lição nada mais é do que a história de Zaqueu, que todos nós já ouvimos falar, e termina com a parábola dos talentos. Jesus, ele fecha com a parábola dos talentos. Ele traz para os discípulos dele na época isso, e vem trazendo para a gente agora, a história de Zaqueu, que é uma história que nós temos que pensar muito sobre isso. Então, vamos lá. A condenação da riqueza. Vou ler um pedaço para vocês. A condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que muitas vezes Jesus tem que interferir para esclarecer direito as situações que eles não entendiam direito, né? Mas a riqueza, de uma maneira geral, era muito condenada. Então, eles diziam, Jesus trazia para eles que a riqueza, que era mais, Jesus falava lá atrás, que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que eram ricas ou que ficavam ricas é a história do egoísmo, né? Não pensavam nunca em ajudar ninguém.
Muitas vezes a gente vê isso até agora, né? Mas naquela época, então, era muito condenável. Então, os apóstolos, Tadeu, Filipe, Levi, Simão Pedro e tantos outros, estavam sempre assim se questionando. Mas como é que a gente faz? O Tadeu, ele chegava num dia que Jesus fazendo as pregações dele lá, Tadeu chegava e dizia assim, dizia para as pessoas, tem que dar tudo que é de vocês, tem que dividir tudo com as outras pessoas. E aquela ali eram as pessoas também de baixa renda, pessoas pobres que estavam ali assistindo isso, né? Então ele achava. Aí vinha Filipe e dizia, não, mas temos que observar direito isso, porque tem muita gente que vem, que tem condições e pedem, como é que a gente vai fazer? Aí Simão Pedro já vinha sendo intermediário, disse, não, mas Deus há de nos orientar direitinho, quando a pessoa vai precisar, não precisar. Então eles estavam sempre nesse questionamento, quando é que deveriam ajudar o outro ou não? Como é que eles iam saber se a pessoa realmente precisava, se não precisava, se era obrigado a dar? E Jesus ficava vendo aquilo, que Jesus estava refletindo bastante, né? Não ficava carregando todo mundo pela mãozinha assim, não. Ele esperava o momento certo para poder fazer um ensinamento geral. E aí, Jesus se prepara para ir para Jerusalém. Naquela última viagem que ele fez a Jerusalém, onde ele foi crucificado, né? Ele se preparava para ir para Jerusalém, saindo da Galiléia, indo para Jerusalém, e ele passaria por Jericó. E lá em Jericó, então onde Jesus passasse, juntava a multidão, porque todos escutavam falar dos feitos, dos milagres, dessa boa nova que ele trazia do reino de Deus, que era o reino dos céus. Então as pessoas queriam muito saber sobre isso. E tinha lá um cobrador de impostos, um publicano, que era cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era um homem muito rico, ele era um homem muito severo e era um homem muito detestado na cidade. Todos os cobradores de impostos eram mal vistos, todos os ricos eram muito mal vistos, né? Então, ele tinha uma curiosidade muito grande de ver Jesus, conhecer Jesus, porque ele também ouvia falar nos feitos de Jesus, né? Então, quando ele soube que Jesus passaria lá por Jericó, o que ele fez? Ele foi para a rua para esperar Jesus passar no meio da multidão. Só que ele era um homem de baixa estatura. Então, o que ele fez? Ele olhou assim, viu uma árvore ali, que eles chamam aqui no livro de sicômero, era uma árvore de baixa estatura, e ele pegou, subiu naquela árvore, porque ele queria ver Jesus de perto. Ele queria ver Jesus passar bem perto dele. E sobe ali. E Jesus vem vindo. Quando Jesus vem e olha para ele, Zaqueu estava encantado com o magnetismo de Jesus. Que altivez tinha aquele homem, meu Deus, com vestes tão simples, mas que olhar era aquele? Que coisa linda era aquela! E ele, assim, compenetrado no porte de Jesus, ele olha firme para Jesus. Jesus passa e olha firme nos olhos dele e fala, Zaqueu, desce daí, que hoje eu me hospedarei na sua casa. Gente, Zaqueu quase teve um troço. Não sei como é que ele não caiu da árvore. Primeiro, que Jesus foi tão carinhoso com ele, coisa que nunca ninguém era. E um homem tão conhecido, né? Um Messias, falar com ele, dirigir a palavra a ele, e ia na casa dele. Ele ficou assim perplexo. Ele desceu da árvore, correu em direção a Jesus e abraçou. Abraçou Jesus ternamente. Jesus abraçou ele e eles foram se dirigindo para a casa de Jesus. Jesus segurou no braço dele. Nestas alturas, vocês imaginam os discípulos de Jesus, que aprendiam com Jesus, que todo rico não entraria no reino do céu, porque, né, pessoas condenáveis, pessoas que não seguiam as leis de Deus e parará. Eles estavam assim, meu Deus, mas ninguém perguntava nada, porque estava ali no meio da multidão e perto da pessoa, no caso que era Zaqueu, né? Então, meus amigos, o que acontece? Jesus vai se dirigindo para a casa de Zaqueu, ele vai levando Jesus e vai aquela multidão, os discípulos vão e vai a multidão atrás. Chegando lá, ele mandou servir Zaqueu manda servir
um lanche, um pequeno lanche para a multidão, e depois se dirige com Jesus e seus discípulos para um alpendre, numa espécie de um caramanchão, um lugar bonito que ele tinha no jardim dele para eles conversarem. E Jesus sempre trazendo os ensinamentos, trazendo a boa nova, trazendo o evangelho, trazendo aquilo tudo, e Zaqueu assim, admirado com as coisas que ele falava, já que eu já sabia que a riqueza era muito condenada no que Jesus trazia. Então Zaqueu começa meio que se explicar para Jesus. Ele dizia assim: Senhor, eu tenho plena convicção, tenho certeza que eu sou uma pessoa muito mal vista aqui na cidade. Eu estou muito contente que o Senhor veio na minha casa. Eu sou uma pessoa muito mal vista aqui na cidade, porque eu tenho dinheiro, porque eu sou cobrador de impostos e as pessoas não gostam de mim. Mas, Senhor, eu devo lhe dizer uma coisa: eu não faço mal a ninguém. E eu procuro ajudar sempre que posso, procuro aplicar o meu dinheiro de maneira que eu venha ajudar as pessoas que me cercam. Né? Aí Jesus fala assim para ele: muito bem abençoado sejas tu, Zaqueu, nas suas propostas de ajudar ao próximo. Ele falou: pois é, Jesus. E aí eu também, aí ele se sente mais fortalecido que Jesus foi na casa dele, estava elogiando ele, né? Ele fala assim: Jesus, jamais empregado nenhum meu tem que se queixar de mim, porque eu sempre procuro ajudar. E também, quando eu cheguei aqui, eu via que tinha muitas pessoas, muitos chefes de família, muitos pais de família, que não tinham emprego, não tinham como tirar o sustento dos seus filhos. E eu promovi isso. Eu indiquei eles para promover empregos na agricultura, nos cuidados com os animais, né? Então, eu procuro fazer isso, eu procuro dar emprego para as pessoas, para que as pessoas possam sustentar suas famílias. Eu sempre procuro fazer isso. Aí Jesus elogiou ele de novo: muito bem, Zaqueu, você é um filho de Deus. Eu estou falando as minhas palavras, mas Jesus dizia mais ou menos para ele. E ele foi ficando todo contente, né? Aí Jesus vira-se para ele e fala: Zaqueu. Nisso os discípulos estavam assim, né, doido para fazer um monte de pergunta para Jesus, mas só que o Zaqueu estava ali perto deles, eles não podiam perguntar nada. Aí teve um momento que Zaqueu falou assim: Jesus, me dá licença que eu vou lá buscar meus filhos, que eu faço questão que eles lhe conheçam. Aí Jesus fala assim: pode ir, Zaqueu, vai sim. Aí nisso, quando Zaqueu sai, os discípulos vão tudo cheio de questionamento para Jesus. Jesus, como pode você estar dando essa oportunidade para um homem rico, um homem de má vida, um homem que é condenável pela sua riqueza, um cobrador de impostos que ninguém gosta? Como pode se servir a Deus e a riqueza? Né? Aí ele diz assim, eu acho que foi Levi que falou isso para ele, né? Aí ele fala, o Filipe, não sei, aí ele vem falando assim: Senhor, o Jesus fala para Levi assim: meus amigos, para ele, para todos que estavam ali, vocês acham que o evangelho veio para tornar toda a humanidade em mendigos, transformar todos em mendigos? O que vale mais para vocês? Olha só como é que ele foi chegando perto da história aqui. O que vale mais para vocês? Ajudar uma pessoa por um dia, um miserável, como ele dizia, ou promover condições de ajudar para toda a vida, para que ele tenha condições de sobreviver? Aí eles ficaram assim, se olhando. Aí Filipe virou e falou assim, se justificando para Jesus: é que eu sempre pensei na questão dos pobres, eu nunca pensei nos ricos. Para mim, né, era como criticados, não gostava. O Senhor nos ensinou sempre a amar os pobres. Eu sempre pensei nisso, nas pessoas com muito pouco poder aquisitivo. Aí Jesus fala para ele assim: meu amigo, meus amigos, o que vocês acham que no mundo existe só um pouco de pobreza, ou existe um mundo todo pobre? O
que ele queria dizer com isso? O que adiantava se nós ficássemos sempre só todo mundo pobre, todo mundo dividindo a sua pobreza com outro pobre? Como é que ia ter o progresso? E Jesus veio trazer uma lei de progresso para a gente, né? Então, a gente já imagina agora na questão dos grandes empresários que têm muito dinheiro, mas eles têm empresas, eles promovem condições de muitas pessoas sustentarem a família, tanto que quando uma empresa quebra, né, falhe por alguma coisa assim, você vê a condição que ficam aquelas famílias. Né? A gente pensa nisso nessa hora. Então, Jesus vem trazendo exatamente isso. Aí Felipe fala assim, Jesus, eu não compreendia bem, porque eu trazia, como eu estou dizendo assim, eu trazia sempre a história do pobre, que o Senhor nos ensinou a amar. Aí Jesus fala para ele assim, Felipe, é necessário que não nos perdermos nas viciações do sentimento. Você nunca ouviu falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? O mundo é assim, Felipe. Então, sempre tem que haver alguém que possa, através das suas aquisições, ajudar esses que estão desamparados. Como Jesus observasse André assim, com grande brilho nos olhos, ele falou assim, sim, amigos. Aí ele veio confirmando aquilo que ele ensinava e com o novo ensinamento. Sim, amigos. Ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres. Mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Então, isso o Zaqueu fazia. Zaqueu teve a possibilidade de se tornar rico, ou ser um homem rico, mas ele aplicava muito bem o dinheiro dele, ajudando os outros. E teve um momento que Zaqueu falou para Jesus assim, Senhor, ele ficou tão empolgado com tudo aquilo que Jesus falava para ele, ele falou, Senhor, eu, a partir de hoje, vou dividir metade dos meus bens com os necessitados. Ele já ajudava as pessoas com emprego, essas coisas. Vou dividir, e se entre algum deles eu tiver prejudicado, eu vou ressarcir com 4 vezes mais. Aí Jesus, bendito sejas tu, Zaqueu, que entendeu a proposta, não é? Então, Jesus vem dizendo que bendito é aquele que sabe administrar sua riqueza em prol do outro. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos seus discípulos, onde Jesus, nesse momento, repartiu o pão com todos que estavam à mesa, né? Foi um dia maravilhoso para Zaqueu. Ele nunca mais ia esquecer daquilo. Foi então que Jesus, reunindo todos naquela mesa, contou a famosa parábola dos talentos. Então, nesse momento que ele contou a parábola dos talentos, ele olhou ternamente para Zaqueu e disse assim, bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Então, Zaqueu era o servo bom e fiel, aquele que Deus deu os 5 talentos e ele saiu promovendo os talentos por ali afora, né? Isso que Jesus queria trazer para eles. Eles não podiam estar se baseando só naquela questão do sentimento de só ver o pobre, o miserável, e acabou ali, ajudava um pouquinho ali, e todo mundo ia acabar ficando assim. Então, Jesus não condena a riqueza. Ele condena, no caso, o uso que se faz da riqueza, o uso que se faz do poder. Né? Então, meus amigos, que nós possamos, através desta lição de hoje, o que é a parábola dos talentos? O senhor da vinha deu 5 talentos para um, deu 3 para outro e 1 para outro. Aquele que teve 1, enterrou. É o que muitas vezes muitos ricos fazem, enterram e não ajudam ninguém. E os outros foram progredindo, foram distribuindo e tal, né? Então, meus amigos, nós possamos pensar muito neste Natal, pensar muito nesse mês em que Jesus se aproxima muito da gente, o que é que nós estamos fazendo com os nossos talentos? É uma lição muito importante. Vamos nos basear na história de Zaqueu,
que era um bom homem e que Jesus elogia ele no fim, chamando ele de bem-aventurado, como um servo bom e fiel, que possamos todos ser servos bons e fiéis, conforme Deus espera da gente e Jesus veio nos ensinar. E que possamos, meus irmãos, nessa noite de Natal, em que muita gente fala assim, não, esse ano não vai ter Natal, vai ser talvez o Natal mais lindo de nossas vidas, porque nós vamos realmente, que nós possamos realmente receber Jesus em nosso lar e em nossos corações, promovendo, meus amigos, a nossa mudança interior, que possamos deixar para trás aquele homem velho, aquele homem do mundo, para nos tornarmos um verdadeiro filho de Deus. Então, que vocês tenham, meus irmãos, um excelente Natal, um Natal com Cristo, um Natal em paz, um Natal com saúde, e que nós possamos para o ano, se for necessário, sim, continuarmos com nossos estudos através da internet. Mas uma hora isso vai passar e nós vamos poder nos rever, nós vamos poder nos abraçar e valorizar realmente a falta que um fez para o outro. Fiquem com Deus. Um beijo grande no coração de vocês.